A gente vai entrar nessa tabelinha aqui e vamos entender as semelhanças, as diferenças, né, entre essas condições aí, essas três principais, e eu vou falar um pouquinho sobre algumas outras, como depressão, ansiedade e tal, vou falar um pouco disso. Mas as principais que eu quero que vocês entendam, que eu acho que vai sanar muitos problemas para vocês, é TDAH, superdotação, né, altas habilidades e autismo. Então vamos começar, assim, eu vou começar por cada uma delas. Vou ir nessa linha horizontal aqui, falando primeiro do TDAH, depois da superdotação, depois do autismo. Quando a gente fala do transtorno de déficit de atenção, a gente tem os sinais muito claros, né, que é essa desatenção, essa hiperatividade e essa impulsividade, né? Então, você tem ali transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Tem esses sinais, se manifestam assim, numa forma de uma dificuldade de se organizar, de performar. E tem muita gente que vai dizer que o TDAH não é um transtorno de desatenção, e sim um transtorno de funções executivas, né? Funções executivas são funções cerebrais que são funções de freio inibitório. Então, imagina que eu tô aqui e eu vejo essa água, e quando eu olho para essa água, me dá uma vontade de abrir e tomar. O que faz com que eu não abra essa água e tome é o freio inibitório. Quando a gente é criança, esse freio ele não está funcionando de uma forma ok, né? De uma forma perfeita, porque o nosso cérebro ele se matura com mais ou menos 25 anos. Então, por isso que a criança ela é mais impulsiva, né? Ela é mais hiperativa, né? Eu tenho um filho de quase 3 anos, é muito difícil fazer ele sentar para comer, por exemplo, e é por isso. Então, essas funções executivas teriam que ser maturadas, né? Por volta dos 25 anos, você teria que ter essas funções ok para você conseguir frear impulsos. A pessoa que tem o TDAH não tem isso, e isso é uma questão que vem desde a infância dela, né? E se manifesta em vários ambientes. Essas pessoas têm um padrão emocional de frustração, né? Padrão emocional de frustração, porque elas não conseguem se regular, elas não conseguem muito bem se organizar, elas não conseguem muito bem gerir o conteúdo da própria cabeça. Uma coisa que as pessoas que têm TDAH costumam falar é que elas têm dificuldade de modificar o que está na cabeça delas, né? Então, por exemplo, eu não consigo parar de pensar numa música e essa música fica na minha cabeça o dia todo. Esse é só um exemplo bem bobo, que todo mundo passa. Aí você não pode dizer que por causa disso você tem TDAH, mas todo mundo passa por isso, porém o TDAH tem esse tipo de fenômeno muito mais forte, né? Outro fenômeno aqui, outro padrão, esse é um padrão emocional que eu coloquei, são as mudanças de humor, né? Porque você não consegue usar o teu córtex pré-frontal, que é a área que freia mais o comportamento, para frear os impulsos emocionais. Então você tem dificuldade de fazer isso, então as tuas emoções elas oscilam, né, como todo mundo, porém você não consegue conter essa oscilação e frear isso. Então isso aparece para fora, né? Como se você tivesse uma transparência assim emocional muito grande. Tudo isso gera uma baixa autoestima, porque essas pessoas elas ficam muito frustradas, elas acabam às vezes falando coisas inadequadas, tratando as pessoas, né, com uma certa rispidez, porque ela tem um disparo emocional muito grande e não consegue frear. O comportamento dessas pessoas pode ser, né, inquieto, agitado, isso pode ser mental ou mental e físico, né? Essas pessoas podem ter muita dificuldade em seguir regras e instruções, elas podem ter um baixo filtro, assim, né? Falar coisas inadequadas, interromper as pessoas e tudo mais. Depois eu vou falar sobre as semelhanças e características, né? Primeiro eu vou falar, assim, quais são os sinais, características e padrão de uma pessoa com TDAH, né? Depois a gente vai diferenciar isso, né, de outras questões. Então aqui, padrão de socialização. Pode ter dificuldade, né, em manter amizades por conta dessa questão da fala, né, de impulsividade e tudo mais, de falar coisas inadequadas, né, magoar a pessoa ou se magoar, e pode ter problemas com colegas ou professores nesse sentido, assim, também de explosão emocional, né? As principais dificuldades do TDAH é a concentração, né? Ele se concentrar naquilo que ele quer, né? A organização, ele conseguir organizar a vida dele, né? Controlar os impulsos ou controlar a tendência forte que vem,
concluir tarefas, ter uma dificuldade de perseguir alguma coisa até o fim, tem uma dificuldade também de fazer uma coisa só, tem uma multiplicidade de vozes na cabeça sempre, né, o TDAH. Então, essa é uma questão que dá uma dificuldade para ele de seguir uma linha, de fazer uma coisa só e de começar e terminar uma tarefa, né? Quais são os pontos de confusão, né? Com altas habilidades, por exemplo, as duas condições manifestam um tédio que pode ser confundido com desatenção. Então, o superdotado pode ter um tédio muito grande quando ele não é estimulado, quando ele não é desafiado, quando ele não tem interesse. Isso pode ser confundido muito com uma falta de atenção. Outra coisa que pode confundir muito é a experiência mental dessa pessoa, né? Que ela fica ali mentalmente trabalhando um monte de coisa e ela fica aparentemente desligada para coisas externas, né? A pessoa com superdotação tem esse padrão e a pessoa com TDAH vai parecer muito com isso também. Então, a gente tem que sempre pensar de onde vem o fenômeno que a gente está tentando olhar, qual é a causa dele, ao invés de a gente só olhar a superfície dele, velho. É muito importante para a gente conseguir diferenciar essas condições e fazer isso. Com o autismo, especialmente nos casos mais leves, você tem uma dificuldade também, né, nos desafios sociais. Então, o autista também tem uma dificuldade de reciprocidade, de entender as pistas sociais e tudo mais. Então, tem uma dificuldade de socialização também no autismo. Porém, não é uma dificuldade de socialização semelhante, assim, no sentido da sua causa, né? Então, é parecido a dificuldade que essas pessoas têm em ambientes sociais, porém as causas são diferentes. Como que se identifica, né, o TDAH? Você pode identificar através de uma avaliação neuropsicológica, né, onde você vai ter testes de atenção. Você deve fazer o histórico detalhado dessa pessoa, né? É importante que essa pessoa traga muitos dados para as sessões, né, com o psicólogo, o histórico dela. É importante a gente perguntar para várias pessoas, né, várias pessoas que conhecem esse indivíduo, observar ela em ambientes diferentes, na escola, na faculdade, no lugar onde ela gosta, numa tarefa onde ela gosta, numa coisa que ela considera chata. Mas, predominantemente, esse diagnóstico é um diagnóstico clínico. O que isso quer dizer? Quer dizer que, às vezes, você pode pegar uma pessoa com TDAH, aplicar uma bateria de testes neuropsicológicos, testes de atenção, enfim, e a atenção dessa pessoa pontuar muito alta. É possível isso. E por que isso é possível? Porque o ambiente de teste, o ambiente onde essa pessoa está fazendo um teste de atenção, ele é um ambiente controlado, né? É um ambiente ali muito circunscrito. Então, essa pessoa que tem TDAH pode, por exemplo, achar muito interessante fazer esse teste. Ela pode achar isso muito legal, ela pode se desafiar e ela pode conseguir hiperfocar naquilo ali, né? E talvez ela pode tirar uma pontuação alta, né? Então, é possível isso. Eu já vi casos de pessoas que, clinicamente, pela descrição, pelos sintomas, pela anamnese, pelo histórico, pela dificuldade que a pessoa carrega na vida, que ela relata, você não tem dúvida que a pessoa tem TDAH. E quando você olha o teste de atenção, as baterias de teste de atenção, você não vê o TDAH. Então, hoje em dia, é uma evidência grande, é um consenso de que quem bate o martelo é o clínico. Quem bate o martelo é a pessoa que faz o diagnóstico clínico. E o que é o diagnóstico clínico? É o olhar para todas essas ferramentas e instrumentos ao mesmo tempo. É uma pessoa que sabe interpretar os testes, sabe fazer uma boa anamnese, que é a coleta histórica de dados do paciente, sabe conversar com o paciente, sabe observar o paciente, né? Sabe fazer uma boa entrevista. Enfim, ela sabe coletar informações de diversos lugares e ela consegue juntar tudo isso. Esse é o diagnóstico clínico que a gente chama, né? Então é aí que você identifica o TDAH, né? Dessa forma. Qual que é o prognóstico, né? Os sintomas tendem a persistir sempre, né? É uma condição que é da forma como o cérebro funciona, se apresenta ali, mas elas podem ser gerenciadas. É muito comum que os adultos, eles costumam aprender a lidar com várias coisas, né? Com vários fenômenos do TDAH, costumam aprender a lidar com vários gatilhos que eles têm. Por exemplo, uma pessoa que é adulta, né, tem o TDAH
E você não diz que ela é hiperativa. Você olha, ela é uma pessoa calma. Você não diz que ela é uma pessoa que tem uma impulsividade. Você parece que ela é uma pessoa comedida. Só que tudo isso pode ser uma estratégia compensatória dessa pessoa para regular isso tudo. Né? Por exemplo, a pessoa sente uma ansiedade muito grande quando ela está prestes a ter um disparo emocional em uma relação. Então você olha e a pessoa tá ok, ela não tá xingando, né? Ela não tá explodindo, mas ela tá muito ansiosa, tá sofrendo muito, tá gastando muita energia para permanecer contida. Então é muito difícil de você olhar, às vezes, um adulto que tem TDAH, enxergar o TDAH ali, sobretudo se ele tem uma inteligência mais exacerbada, uma inteligência acima da média, porque ele vai encontrar muitas formas de se autorregular e de mascarar esse TDAH. Por exemplo, vou dar um exemplo claro para vocês. Né? Eu tenho o diagnóstico de dupla excepcionalidade, TDAH e superdotação. E quase todo mundo, quando eu converso e falo sobre o TDAH, as pessoas falam assim, eu não vejo TDAH nenhum de você. As pessoas não enxergam. Agora, quem que diz que enxerga, né? Quem convive comigo, a Dani, meu psiquiatra, né? Meu terapeuta, essas pessoas conseguem ter um espectro mais amplo de comportamento meu, né? Um histórico maior, um contexto bem maior, então essas pessoas conseguem identificar. Porém, já conversei com várias pessoas aqui, fiz várias conversas aqui nessa mesa com várias pessoas, né? Inclusive com pessoas muito inteligentes, e às vezes eu comento disso, a pessoa fala, nossa, não parece. Não parece porque, né, você não parece hiperativo, não parece desatento, parece que você está prestando atenção em tudo que eu estou falando. Ou seja, é muito difícil de você ver, né, porque algumas coisas podem confundir bastante. Qual que é o tratamento do TDAH, né? Em muitas situações a gente vai precisar dos psicoestimulantes, né? Para você corrigir ali uma disfunção dopaminérgica, uma disfunção de atenção das funções executivas. Terapia, né? Terapia comportamental, terapia cognitiva, enfim, qualquer terapia que você faça com que o indivíduo consiga se reconhecer, né? E se situar melhor diante dessas dificuldades que ele tem, né? Treino de habilidades sociais, treino de assertividade, enfim, exercício físico também aumenta bastante o controle, né, emocional que essas pessoas têm, enfim. E principalmente uma coisa muito importante aqui, que eu não coloquei, é o ambiente, o controle do ambiente. Uma pessoa que tem TDAH, ela precisa aprender a se organizar fisicamente, assim, ela precisa aprender a fazer o ambiente ajudar ela. Eu, por exemplo, tenho alguns recursos, né, que tem uma pessoa que me ajuda a fazer agenda. Se eu fizer isso, pode acreditar que eu não ia estar aqui hoje, eu ia estar em outro lugar pensando na teoria da relatividade do Einstein, quando eu ia lembrar que eu tenho esse negócio aqui com vocês. Então é muito difícil, né, você ter um funcionamento assim e você conseguir controlar a tua motivação, controlar a tua atenção. Uma das coisas que eu estava falando para a Dani para tentar explicar como é a minha cabeça é o seguinte. A gente lançou a formação e aí eu tenho algumas aulas ainda para entregar. E essas aulas eu tenho elas prontas, só que eu tenho que sentar e gravar elas. Só que eu fiquei doente, fiquei bastante doente, assim, tive que tomar antibióticos por uma semana inteira, daí eu fiquei bem mal. E fiquei uma semana sem pegar essas aulas na mão, sem olhar isso. Fiquei uma semana longe disso. Quando eu volto, que eu estou bem de novo, que eu volto para olhar para essas coisas, para agendar as gravações, né, com o Diego aqui, que é o videomaker, parece que passou um ano, não uma semana. Parece que já passou um ano e parece que todas aquelas coisas que eu estava fazendo são meio estranhas para mim. É como se eu tivesse passado um ano e aquilo é um projeto antigo, né? Um projeto. Parece que minha cabeça sente que aquilo já até foi concluído. E aí é uma coisa bem estranha, porque parece que agora eu vou ter que me motivar de novo para me organizar em cima desse projeto. Só que é uma coisa que gasta muita energia. Na minha cabeça parece que já passou um ano. E assim, eu quero que vocês tentem entender como funciona. Algumas pessoas estão fazendo assim porque acho que elas já estão se identificando. Mas é mais ou menos assim, gente. É mais ou menos assim, ó.
A Dani me perguntou assim, você não consegue perceber, né, que você tem que entregar essas aulas, você não consegue perceber. E eu disse assim para ela, você não tá entendendo, é como se eu já tivesse feito tudo. É como se eu já tivesse passado um ano, e é como se eu tivesse em outro lugar, morando em outro lugar. É como se fosse outra vida, é como se fosse outra época, outra era. É uma coisa muito esquisita. Então, toda essa coisa da função executiva, ela traz para o TDAH uma dificuldade também de percepção de tempo, de organização em cima do tempo, de autopercepção e auto-organização, autorreferência com relação ao tempo. Né? As coisas parecem que passam mais rápido, passam mais devagar, né? Então é muito estranho, assim, porque você percebe que as pessoas não são assim. Agora vamos falar do TEA, depois a gente fala da superdotação. O TEA, quais são os sinais, né? Déficits na comunicação social, interesses restritos. Interesses restritos são interesses assim, ó. Eu vou pegar e dar um exemplo mais exagerado para vocês entenderem. É como se fosse assim. Uma pessoa com TDAH pode gostar de várias coisas, gosta de umas coisas específicas ali, mas depois ela não gosta mais. Mesma coisa com o superdotado. Uma pessoa com espectro autista tende a ter um interesse muito persistente em alguma coisa. Persistente, assim, perene. E coisas, às vezes, bem específicas, e às vezes esse interesse é bem profundo. Tem um caso de 2 gêmeos que é bem famoso assim no Instagram, a mãe deles compartilha os vídeos deles, eles adoram avião, eles têm tudo sobre avião, eles têm avião do quanto é tipo, né? Então é uma coisa assim, eu adoro pesquisar sobre táticas de guerra da Segunda Guerra Mundial, sabe? É um interesse muito restrito. É uma coisa ali, eu quero entender tudo sobre aquilo. O superdotado, ele tem um padrão de fazer isso por um tempo. Ele tem um interesse restrito sazonal, né? Quero entender tudo sobre produção audiovisual. Daqui a pouco eu entendo que eu preciso dali e eu vou para outra coisa. Eu vou ter esse interesse restrito sazonal em outra área. Cinema, eu consumo tudo. Então parece como se fosse assim, ó. O autista, ou a pessoa que tem espectro autista, é como se fosse uma pessoa que senta a moradia numa casa, olha para uma árvore e diz, eu vou comer essa árvore, vou comer essa fruta dessa árvore o resto da vida. Que coisa deliciosa. E vai comendo aquilo ali. E o superdotado é muito mais como um nômade que vai, procura uma área, consome tudo que tem ali, vai, consome outra área e vai vagando, né? O nômade que vai vagando e caçando coisas. Então, com relação ao interesse, é mais ou menos isso, né? Tem uma questão de repetição também, tem dificuldades sensoriais, também tem na superdotação, também tem no TDAH. TDAH também, como você tem dificuldade de filtrar estímulos, às vezes, né? A questão do autismo também apresenta isso. E as chamadas estereotipias, né? Que é uma questão que às vezes pode não aparecer. Às vezes você pode não ter isso, sabe? Você pode não ter esses comportamentos estereotipados. E tem essas dificuldades de comunicação, que pode ter também na questão da superdotação, uma dificuldade de comunicação, só que ela é muito mais por conta desse descompasso, né? Você pega, por exemplo, uma pessoa que tem uma criança de 3 anos, que tem um vocabulário gigantesco, e ela está tentando interagir com uma criança típica de 3 anos, que não tem esse vocabulário. Uma criança de 3 anos superdotada, ela fala absolutamente tudo, quase. Ela fala quase tudo, talvez ela não fala certinho, mas ela consegue falar sobre quase tudo, né? Se ela quiser. Algumas não querem falar quase nada, mas se você conseguir fazer com que ela fale, ela sabe. Então eles têm um interesse muito forte em alguns temas, o superdotado, né? Bem bebezinha. E eles têm um vocabulário, um repertório grande. Então quando eles chegam para interagir com qualquer criança que não tenha essa bagagem intelectual, eles se inibem. E a criança não entende eles, não se liga com eles, não interage muito bem com eles. Então, você olha o autista e o superdotado e os dois têm dificuldade de socializar. E aí você consegue confundir muito essas duas coisas, né? Mas se você olhar para a causa, você vai entender que às vezes a pessoa com autismo, ela é muito literal, ela não consegue entender o que aconteceu ali nas pistas verbais, conforme o grau aumenta, né? Às vezes ela não consegue
trazer essa coisa que ela está sentindo e pensando de uma forma que o outro entenda, ou vice-versa. E na superdotação é muito mais uma dificuldade que vem da outra pessoa de me entender, de me acessar ou de me ouvir, né? Então, quando você pega o superdotado e coloca perto de outras pessoas com superdotação, tende a desaparecer essas dificuldades de socialização. Então, não é verdade que o superdotado tem dificuldade de socializar, né? As pessoas é que têm dificuldade de socializar com ele, né? Na imensa maioria dos casos. Mas pode acontecer de um superdotado ter dificuldade de socializar, sim, porque ele teve um baixíssimo repertório social, um baixíssimo contato, né, com pessoas, se isolou muito durante a vida ou foi traumatizado de diversas formas, então ele pode ser que apresenta dificuldades sociais, mas não é intrínseco da condição. É isso que eu estou querendo trazer como uma coisa para ser frisada, né? Não é característica intrínseca da superdotação a dificuldade de socialização. Isso o é para o autismo, né? Então, existe esse ponto no autismo que é bem importante, assim, de a gente olhar. Padrão emocional, né, no autismo. Uma dificuldade em regular as emoções, né? Quando você vê o autismo um grau mais elevado, você vê ali a pessoa utiliza muitos subterfúgios, né? Às vezes as estereotipias, as repetições, enfim, para regular as próprias emoções. Então, é muito diferente também a questão da rotina, por exemplo, né? Os autistas, eles gostam mais das coisas mais previsíveis, mais certas. Não que os superdotados, a pessoa com TDAH não goste muito disso, mas a superdotação e o TDAH têm um pouco mais de estímulo positivo por relação à novidade. Às vezes, uma pessoa com autismo severo, um grau mais elevado, ela vai ter muita dificuldade de interagir num ambiente novo, né? Os pais, às vezes, contam, né, que tem que estar sempre a cadeira daquele lugar, o garfo tem que ser sempre o garfo dele, a faca dele e tudo mais. Pode acontecer de um superdotado, de um TDAH, ter esse tipo de comportamento? Pode, mas qual é a causa, né? A causa, por exemplo, é um menininho de 3 anos que é superdotado, que ele gosta muito do garfo dele e perde a graça comer sem o garfo dele. Aí, como eu sempre estou falando para vocês. Se eu puder trazer uma questão para vocês que fica muito forte para vocês saírem daqui e vocês falarem assim, não entendi nada que o Jean falou, mas entendi uma coisa, seria essa questão. Quando você olha um fenômeno, você tem que rastrear a causa dele. A maioria das pessoas vai olhar um fenômeno e pegar o diagnóstico e colar nele, né? Então, dificuldade de concentração, TDAH. Dificuldade de socialização, autismo, né? Então, não é assim que funciona. A gente tem que olhar porque é uma coisa muito complexa. Quando a gente consegue entender daquele fenômeno, da onde ele partiu, é muito mais efetivo, muito mais eficaz a nossa identificação ou o diagnóstico, né? Quando a gente fala de TDAH e autismo, a gente fala de um transtorno, né, que está descrito ali no DSM, inclusive, quando a gente fala de superdotação, a gente está falando de uma condição genética, se expressa e formula o sistema nervoso central, né, diferente, um cérebro diferente, mas não está no DSM, não está no CID. Por isso que vocês estão aqui, porque não tem muito conteúdo sobre isso, por não ser uma doença, né? Por não ser um transtorno. Dificuldade de expressar e regular as emoções, ansiedade, frustração, sensibilidade a mudanças, que foi o que eu falei, né? Muitos pais relatam isso, sensibilidade a mudanças, dificuldade de tirar essa pessoa da rotina. Então é muito terapêutico para uma criança autista, por exemplo, que você põe num quadro o que vai acontecer na semana, né? Ou talvez até isso funciona bastante também para uma criança superdotada quando ela não está muito bem, quando ela não está muito tranquila, quando ela está num ambiente muito emocionalmente conturbado. Essa previsibilidade acalma também o superdotado. Mas é muito terapêutico isso para o autista, tanto que as mães de autistas fazem muito isso, né? De colar ali toda a rotina da criança na parede e tal, mostrar para ela o que vai acontecer, enfim. Padrão comportamental, né? Pode aparecer uma rigidez, uma inflexibilidade, pode aparecer esses comportamentos repetitivos, pode ter uma dificuldade de lidar com situações imprevistas, né? Padrão de socialização, no autismo, dificuldade em iniciar e manter interações sociais, né? Pode aparecer dificuldade de entender sinais sociais, linguagem não verbal, e pode acontecer o isolamento social. Aqui é importante trazer também que na questão da superdotação também pode acontecer
uma dificuldade de entender pistas, né? Mas é porque a superdotação é um jeito diferente de sentir e de entender a realidade, de ver as coisas, né? E aí, se você não tem muitas relações com pessoas semelhantes, o superdotado pode ser um adulto que tem dificuldade de se situar nas pistas. Não é que ele não pega as pistas, mas às vezes ele pega e não consegue responder. Por exemplo, um superdotado adulto, uma mulher ali que passou por alguma situação de abuso emocional. Às vezes ela sente a pista, né, de red flag, né, bandeira vermelha, tipo, se afaste, só que ela não consegue se afastar. Ela vai se envolvendo, e quando vê ela diz, como que eu não percebi que essa pessoa ia me machucar, como que eu não percebi que essa pessoa era mau caráter? Pode acontecer isso, mas é por outro motivo, né, como eu falei antes. Principais dificuldades, né, a comunicação social no autismo, a interação, a adaptação a mudanças, a regulação emocional e, dependendo do grau, né, a autonomia para realizar coisas do dia a dia, né? Então, o famoso grau de suporte, que a gente chama de suporte, porque toda essa dificuldade de entender o que está acontecendo comigo, me expressar, né, trocar informações com o outro, me regular emocionalmente, faz com que eu tenha dificuldade de tocar as coisas do dia a dia, a ponto de, num grau mais severo, você não conseguir, de fato, né, deixar de ter um cuidador ali para aquela pessoa poder, enfim, tocar a sua vida. Pontos de confusão, né, do TEA. Confusão com TDAH, hiperatividade e desatenção, né, podem ser similares. Similaridade nos interesses específicos e intensos. Então, você pode olhar o superdotado e pegar ele dentro de uma fase e pode parecer que ele está tendo um interesse muito característico do espectro autista, né? Muito intenso e muito específico. Só que aquilo ali é uma questão que vai sumir daqui a pouco. Eu chamo de motivação foguete. Você pega o superdotado, eu conheci a pessoa em janeiro. Em janeiro a pessoa só queria saber de inteligência artificial. Ela estava fissurada nesse tema. Só que em fevereiro você não acompanhou essa pessoa, nem em dezembro, porque em dezembro ela estava fissurada em teatro. Em fevereiro ela vai ficar fissurada em Revolução Russa, né? É mais ou menos assim. Então, se você pega uma janela de tempo, às vezes muito pequena, você enxerga o superdotado como uma pessoa com esse interesse característico do autismo, né? Existe também o fenótipo ampliado do autismo. Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas é quando uma pessoa tem muitas características do autismo, né? Mas ela não preenche os critérios para você fechar um diagnóstico. É uma condição subclínica, como se fosse assim, tem muitas características que são parecidas com o autismo, mas não é daquela intensidade, naquele grau ali, que seria de uma pessoa, por exemplo, com autismo leve. Não sei se essa nomenclatura é ideal, autismo grau 1, enfim, você tem aquelas características ali, tem uma certa dificuldade de comunicação, de reciprocidade, de regulação emocional, mas não chega a ser uma coisa que atrapalha muito a vida, né? Incomoda, é chato, mas não impossibilita. Pode parecer também com ansiedade social, né, o autismo. A pessoa que tem ansiedade social, ela se isola por medo da interação trazer julgamento, né? A fobia social, por exemplo, é uma pessoa que tem um gatilho muito forte de medo em interações sociais, medo de julgamento, medo da imagem do outro sobre ela, né? Isso é muito frequente, as pessoas se isolam e podem parecer muito facilmente, dependendo da pessoa que a observa, como uma pessoa que está isolada porque ela está dentro do seu próprio mundo e tem uma dificuldade de sair dali e tal. É verdade, mas a dificuldade vem de outra razão, né? Vem por outro motivo. Vem por um motivo de um objeto fóbico. O outro é um objeto fóbico para mim. E é por isso que eu me isolo, é por isso que eu tenho dificuldade de falar, de me fazer entender e de entender o outro. O toque também pode ser confundido, se você não tiver um bom olhar clínico. O toque ele é muito caracterizado por comportamentos repetitivos, que a gente chama de compulsões, para aliviar uma ansiedade, né? Essa ansiedade é causada pelos pensamentos obsessivos, né, intrusivos. O que é o toque, né? Você tem um pensamento intrusivo e obsessivo. Por exemplo, vou enlouquecer. Não, mas
para mim não enlouquecer, eu tenho que lavar a mão. Aí eu vou lá e lavo a mão. Então, esse padrão, né? É um pensamento intrusivo e obsessivo que toma conta da consciência. Isso gera muito medo, muita ansiedade. E essa pessoa vai buscar minimizar essa ansiedade, esse estresse, essa insegurança em rituais, né, em repetições e coisas do tipo. Então, dependendo do ângulo que você olha, você pode confundir um pouco esse comportamento repetitivo, né, estereotipia e tudo mais, ou essa dificuldade de regulação emocional com essa questão do toque, né? Mas do jeito que eu trouxe aqui, eu acho que fica bem fácil diferenciar, né? Como que identifica, né, o autismo? Avaliação clínica, geralmente feita por equipe multidisciplinar, né? O neuro, o psiquiatra, o psicólogo. Observação do desenvolvimento da pessoa ao longo do tempo, do comportamento dela, análise do histórico dela, do contexto familiar e social, a compreensão da funcionalidade dos comportamentos, né? Então, observar esses comportamentos e ver qual a origem desses fenômenos, para que eles respondem, né? Para que aqueles comportamentos que a pessoa tem servem, no final das contas. Por exemplo, se você pega a questão do toque, o ritual é para alívio de ansiedade. Se você pega na questão de TEA, você tem que organizar para ficar previsível, porque parece que se você não está com o ambiente sempre mapeado, previsível, você desorganiza as emoções. Não sei se vocês já assistiram a disciplina Regulação Emocional, onde eu falo um pouco disso. Eu falo lá que a nossa emoção, ela dispara quando a gente está no território desconhecido, né? No território não explorado totalmente. Isso acontece em outros seres também, né? Por exemplo, macacos, ratinhos, né? Camundongos. Você pega o ratinho, coloca num lugar, ele começa a comer, fazer sexo e dormir. De repente você muda aquele lugar, dá um choque nele, muda o lugar, ele começa a ficar ansioso, não consegue dormir mais, não se alimenta, até ele cheirar todo lugar e mapear de novo todo lugar onde ele estava, que o lugar que ele estava mudou. Então é como se fosse assim, eu tinha um mapa e eu conhecia o lugar que eu morava. Agora eu não conheço mais, então a minha ansiedade sobe, né? Minha ansiedade dispara. Porque parece que a ansiedade tem essa função assim de fazer com que a gente consiga voltar no basal explorando, mapeando. Então por isso que às vezes a gente fica muito... Quando a gente está ansioso, a gente pensa muito, né? Algumas pessoas fazem muita coisa. Começa a limpar a casa, começa a arrumar tudo, porque isso se acalma, né? Arruma tudo, daí você se acalma. Ou a pessoa começa a tentar fazer isso dentro da cabeça dela. Ela começa a querer arrumar tudo dentro da cabeça dela. Não, mas qual a tarefa que eu tenho? Aí começa a fazer uma lista de tarefas. Aí ela começa a ver nos cadernos dela o que ela tem que fazer. Ela começa a olhar para a agenda, ela começa a entrar no WhatsApp toda hora, entrar no WhatsApp. É como se fosse assim, estou no território desconhecido, algo perigoso pode acontecer, eu preciso me precaver mapeando o território. Então, se a gente for olhar dessa forma, parece que, na questão do TDAH, parece que existe uma dificuldade em fazer essa exploração do jeito certo para que eu me acalme. Na questão da superdotação, parece que essa exploração ela é muito intensa e eu posso me machucar, sofrer por conta de querer fazer essa exploração de uma forma muito excessiva. Aí eu não consigo dormir, aí eu fico a noite inteira estudando, ou seja, eu quero explorar tudo, todos os ambientes possíveis, né? Desde do físico até o abstrato, quero fazer tudo, quero ler tudo, aí eu não consigo dormir, não consigo me acalmar. E no autismo, parece que é uma dificuldade de esse mapa que foi quebrado quando as coisas mudaram, ser reconstruído. Não sei se isso faz sentido, né? Mas é uma coisa que faz muito sentido quando vocês assistirem lá aquela disciplina lá da regulação emocional, vocês vão entender que parece muito isso, né? Eu não sei qual é a relevância dessa minha observação aqui, mas tem muito cara de uma coisa assim, né? Prognóstico no autismo, uma variabilidade muito grande, depende da gravidade, das intervenções, do conselho você olha, da família, do jeito que a família ajuda ou não, do ambiente que essa pessoa está, né? Uma série de fatores aí. E o tratamento, o principal é o ABA, né? O ABA é um tratamento muito famoso para o autismo. Terapia ocupacional, suporte familiar, né? Vários profissionais. Geralmente o autismo necessita de vários tipos de intervenções diferentes, assim. E a superdotação? Bem, quais são os sinais, né? Aprendizagem rápida, curiosidade intensa,
pensamento criativo, arborizado, divergente, alta capacidade de raciocínio, memória excepcional, interesse por temas complexos, desafiadores, né, muitas vezes muito abstratos, facilidade nesses temas abstratos e complexos, uma busca muito forte, né, por chegar até o fim daquilo, né, chegar até o fim daquele assunto, dominar aquele assunto, destrinchar aquilo. Tem uma dificuldade no superdotado de lidar com coisas que não são completas. É uma dificuldade. Eu penso que a superdotação é muito mais assim. Nessa metáfora que a gente está construindo, o TDAH tem dificuldade de organizar a sua sala para se sentir no lugar explorado e as emoções dele baixar. O autista tem dificuldade de se reorganizar quando a sala é modificada. E o superdotado tem dificuldade de crer que a sala está organizada. Ele diz, não é possível, não está organizado isso aqui. Eu tenho que fazer mais. Então o superdotado tem uma dificuldade de se desligar, de parar. Uma dificuldade assim de aceitar o tempo das coisas. Porque desde criança é uma criança que tem o cognitivo muito acelerado, muito... a idade mental e a idade cronológica muito assíncronas, né? E essa idade mental muito para frente faz com que a cabeça dessa pessoa entenda coisas que não era para ela estar entendendo. Então parece que tem sempre algo atrasado. Dá uma sensação de pressa constante na superdotação, porque parece que sempre tem muitas coisas atrasadas, né? Tanto na questão dos outros, que não vão no ritmo dessa pessoa, a escola que não vai no ritmo dela, não supre o que ela precisa. Então, assim, tem uma sensação assim de pressa, que gera muita ansiedade, né? Na parte emocional, o superdotado como é? Existe um padrão de profundidade das emoções e intensidade das emoções. Essas emoções profundas e intensas, elas são responsáveis pela aprendizagem. Porque o que gera aprendizagem, se vocês forem parar para pensar, o que gera uma memória importante? O que vocês lembram hoje da vida de vocês? Se vocês conseguirem trazer para a consciência aqui e verbalizar o que vocês lembram sobre a vida de vocês, vocês vão ver que a imensa maioria das coisas que vocês lembram teve um impacto emocional bem grande, uma mudança muito grande na vida de vocês, ou seja, teve um significado muito intenso, aquela situação, aquela cena. Por isso que ela marcou. Ou seja, a aprendizagem necessita de um significado muito forte. E quem dá o significado para as percepções, né? Você percebe com o teu olho, com o teu ouvido, enfim. Mas no córtex parietal, essa informação toda que você está recebendo do mundo é integrada. E ali gera uma integração de tudo isso que está acontecendo. E, posteriormente, isso tem uma relação ali com o sistema límbico, que é o sistema afetivo, né? E esse afeto imprime o significado daquilo, né? Ajuda a imprimir, ajuda a fixar o significado. Então, aquilo que importa tem afeto envolvido. Aquilo que tem afeto envolvido é mais fácil de memorizar. Por isso que faz muito sentido o superdotado aprender muito rápido e ter uma intensidade emocional muito profunda. Se a gente vai olhar o cérebro dele, a gente vê tratos de substância branca que conectam essas duas áreas, né? Córtex pré-frontal com áreas límbicas, né? Tem muitas substâncias brancas, né? Que são como se fossem vias expressas de informação que conectam áreas diferentes do cérebro, na superdotação, que são feixes de substância branca grandes, né? Robustos. Então, tem essa comunicação bidirecional entre essa parte cognitiva e emocional no superdotado. Uma sensibilidade aguçada, né? Essa sensibilidade é desde cheiro, paladar, olfato, tudo, visão, né? É tudo mais intenso, assim, os sentidos, né? Um perfeccionismo, e é muito interessante quando a gente foi gravar uma aula aqui semana passada com o Jefferson, que é meu terapeuta e também é professor da nossa formação. Ele disse uma coisa muito interessante quando ele estava gravando. Essa aula não foi para vocês ainda, tá? A gente está editando ela também. Ele falou que o superdotado ele é perfeccionista porque ele tenta buscar a si próprio. É muito interessante essa visão dele. Então, o perfeccionismo do superdotado, na visão dele, é uma tentativa de busca de si mesmo, né? Então, por exemplo, eu sou muito perfeccionista quando eu faço aula, quando eu dou uma aula, quando eu faço um vídeo, quando eu compunho minhas músicas, qualquer coisa do tipo. Porque eu quero imprimir a minha identidade ali.
Eu não quero fazer uma aula e parecer qualquer aula. Quero que pareça a minha aula. E a minha aula, ela tem a necessidade de responder às minhas angústias, percepções e necessidades. Então eu olho e eu digo, a aula que eu tenho que fazer sobre TDAH, autismo e superdotação tem que ter os sinais, tem que ter o padrão emocional, tem que ter o padrão comportamental, tem que ter o padrão de socialização, tem que ter como identifica, tem que ter o prognóstico, e tem que ter isso de todas as três. E tem que ter uma relação entre todas as três. Similaridades e diferenças. Então olha que loucura, né? Por que a gente sofre fazendo as coisas? Porque a gente não sabe que a gente está querendo fazer as coisas porque a gente quer imprimir esse jeito nosso de fazer, né? A gente é muito autodidata no superdotado, é muito autodidata, tem muita vontade de fazer as coisas sozinho, do seu jeito, né? Então, tem uma vontade de autonomia gigantesca nessa condição, de imprimir significado, de imprimir a forma de fazer as coisas, né? E por isso tem um padrão de perfeccionismo muito grande. Também tem um padrão de síndrome de impostor grande também, porque é muito rápido o desenvolvimento cognitivo do superdotado em qualquer coisa. Então, ele pode se sentir um pouco impostor, principalmente aquelas crianças superdotadas ou adultos que viveram sem saber da superdotação. Isso tudo é pior. Então, o perfeccionismo é uma característica que todos têm. Porém, se você descobre antes, cedo, a superdotação, você tende a desenvolver uma adaptação nesse perfeccionismo. Que a gente sabe pela ciência que o perfeccionismo adaptativo, ele é menos patológico assim para a saúde, desgasta menos. É um perfeccionismo de busca por excelência, mas sem autoexigência, né, moral, assim, aquela coisa, não, eu não fiz isso, então eu sou um bosta, literalmente, né, com perdão da palavra, não consegui fazer, então é porque eu não tenho valor nenhum, né? Então esse é o perfeccionismo patológico, desadaptativo. Quanto mais cedo você consegue identificar que o sujeito tem superdotação e ensinar para ele como ele funciona, mais fácil ele vai conseguindo lidar com esse perfeccionismo patológico, vai conseguindo tornar isso apenas isso que eu falei, né? Uma busca por autoconstrução, né? Autovalidação e autoconhecimento, né? Frustração com a lentidão, com limites, né? Frustração superdotado, a frustração emocional com a lentidão das coisas, com a lentidão das pessoas, com os limites, né, que as pessoas colocam, que geralmente para eles são arbitrários, né, soam arbitrários. Tipo, aqui a gente não faz isso, por quê? Porque não fazemos. E ele diz, mas não faz sentido, vocês têm que fazer, porque precisa fazer isso aqui, né? Sei lá, chega numa clínica para ser atendido e o terapeuta fala, não preciso mais investigar, eu entendi que você tem isso aqui. Ele diz, mas como você não vai investigar mais? Como assim? Você me deu uma canetada aqui na hora agora e você vai achar que você me entendeu, né? Então, ele tem muita frustração, assim, com essas arbitrariedades que as pessoas impõem, que os sistemas impõem, né? Por que o sistema judiciário funciona dessa forma? Você tem que... Por exemplo, uma coisa que eu me frustro bastante. Eu fico bastante doente com frequência, assim, né? De precisar tomar algum tipo de antibiótico. E eu já sei o que eu tenho que fazer, eu já sei que eu tenho que tomar, eu já sei que só vai ser o antibiótico que vai me tirar daquela situação, só que às vezes eu tenho que ir em 5 médicos. Eu tenho que dizer, olha, toda vez eu tenho que falar, então, toda vez que eu fico doente, eu fico assim, eu tenho um problema que quando eu nasci eu tive um problema, me trataram com muito antibiótico, minha imunidade baixou demais, e eu vivi a vida inteira tendo dores de garganta, faringite, laringite, inflamações na amígdala, cada 6 meses, 8 meses, 10 meses, enfim. Eu sempre tenho que falar isso, aí a pessoa fala, não, pega aqui, pega fendispirona. Aí eu, meu Deus, aí eu vou em outro, 2 dias depois, ainda mal, foi isso que aconteceu dessa vez, né? Eu fiquei 20 dias mal, fui várias vezes, até que eu fui no médico otorrino, né? E aí ele conseguiu resolver, pediu até uma tomografia para ver e tal. Eu sei como resolver isso de uma vez por todas. Você vai fazer uma operação no nariz, tudo vai resolver. Mas eu fiquei muito indignado, muito, muito bravo, assim, porque por que você sabe o que tem que fazer, né? Você sabe o que você precisa e você precisa lá
passar por 5 anos de medicina para você poder ir lá e comprar o remédio que você sabe que precisa, você tem certeza que é aquilo, né? Beleza, a gente entende, né? Tem todo esse esquema que funciona, mas a gente fica frustrado com isso. O superdotado, ele fica impaciente com esse tipo de coisa. Ele vê isso como uma arbitrariedade, né? Ele tende a ficar impaciente porque essas coisas funcionam, porque a imensa maioria das pessoas, se pudesse comprar um antibiótico na farmácia, né, não faria coisa boa, mas naquela hora ali é uma frustração muito grande, né? É um estresse muito grande. Padrões comportamentais do superdotado, né? Buscam constantemente por desafios, tendem a ter um nível de persistência bem alto quando se interessam pelas coisas, né? Então isso é muito curioso, porque as crianças gostam, assim, de se desafiar e tal, né? Mas depois que a gente vai crescendo, a gente vai perdendo muito isso. Um adulto geralmente não gosta de se desafiar muito, de gastar muita energia, né? Parece que a gente é meio, não quero passar muito trabalho. Mas é incrível a capacidade do superdotado, a vontade do superdotado de se destruir trabalhando por conta de alguma questão que ele gosta. É uma capacidade, né? Uma capacidade mesmo de se desgastar, até emocionalmente, e se destruir por algum trabalho desafiador, porque ele se interessa. Isso é um ponto muito dificultoso para o superdotado lidar, porque ele nunca entende aquilo que é emocionalmente impossível para ele. Ele sempre entende aquilo que é cognitivamente possível, né? Então, eu vou dar exemplo para vocês. Eu acabei de perceber nesse ponto da minha vida que é emocionalmente impossível eu ser um grande empresário. E todo mundo que me conhece e vê esse lance da superdotação quer entrar e fazer uma sociedade, fazer uma empresa gigantesca de não sei o que, com clínica. E eu digo assim, eu acabei de descobrir que só quero ficar na minha, ali, estudando as minhas coisas, fazendo as minhas aulinhas. Eu não tenho energia para fazer um negócio, né, para ser um empresário, isso aqui, contratar gente, crescer time e tudo mais. Só que por muito tempo eu tentei fazer isso, porque eu não sabia identificar aquilo que era emocionalmente impossível para mim, né? Então, vocês entendem esse conceito, assim, emocionalmente possível, emocionalmente impossível? Então, essas pessoas, elas têm uma dificuldade de desistir, às vezes, das coisas, né? Uma rigidez, assim, parece uma rigidez cognitiva, mas não é uma rigidez cognitiva. É uma rigidez de acessar emocionalmente aquilo que o cognitivo está percebendo que é possível fazer e comparar, né, a minha capacidade emocional com a minha capacidade que o meu intelecto gera de possibilidade. É possível fazer um monte de coisa, mas eu não consigo. Não é possível para mim emocionalmente, né? Eu não dou conta, eu não sustento isso. Isso é muito difícil para o superdotado perceber. Autonomia, né, e autodidatismo. É muito difícil você colocar o superdotado, especialmente em graus elevados, dentro de uma formatação de estudo, dentro de um plano de estudo, dentro de uma... Eles querem estudar sozinhos, eles precisam fazer as coisas sozinhos, estudar sozinhos, entender as coisas sozinhos, buscar sozinhos, porque é o processo que eles entendem que é o único que funciona para aprender as coisas no final das contas, né? Porque é meio que assim, até eu explicar por que eu quero pensar sobre esse assunto, por que eu quero falar sobre aquele negócio, eu não quero explicar, eu perco muita energia, né? Por exemplo, eu estou aprendendo a tocar piano agora. Como é que eu estou aprendendo a tocar piano? Com o som. Eu escuto alguma música, ou geralmente eu nem escuto nada. Geralmente eu estou aprendendo a tocar, criando uma música do nada, né? Eu crio uma melodia com essa mão e depois eu vou treinando até ela ficar automática e depois eu tento fazer uma outra com essa mão. E eu tento assistir uma videoaula no YouTube, eu não consigo. Eu tento olhar um PDF, eu não consigo. Porque as pessoas estão falando assim, você vai ter que treinar aqui. Dó, Ré, Mi, Dó. Aí eu digo, meu Deus, não quero Dó, Ré, Mi. Eu quero ver a música inteira na minha frente, assim, a sonata do Beethoven. Eu quero ver na minha parede e daí eu quero tentar. Eu quero só tentar a coisa. É tipo, eu gosto de aprender assim, né? Eu quero só tentar fazer, me dá aqui o que eu preciso. Então gera muita angústia, porque aí você vai conversar com um professor, às vezes ele vai falar, não, Gia, mas é importante que você aprenda primeiro a ler as partituras e tudo mais. E eu penso assim, caramba, mas é como se eu tivesse que aprender a gramática antes de falar. Aí eu fico angustiado e eu abandono, né?
Então, a gente é muito autodidata porque, no final das contas, é muito difícil ser professor de um superdotado, né? É mais fácil você ser um tutor, você ser um colega de um superdotado, você ser um parceiro filosófico, né? Um parceiro de estudo, do que um professor. Porque o professor vai ter que ter um jogo de cintura muito grande, porque a gente questiona tudo, né? A gente faz as coisas muito rápido, aprende rápido, pega coisas no ar às vezes, e tudo que não tiver sentido, que a pessoa não conseguir justificar, tudo que o professor não conseguir justificar para o superdotado vai achar que é uma imposição arbitrária. Ele vai achar que é uma ditadura da educação, né? E ele vai querer sair de perto. Então, é muito difícil ser professor de superdotado por isso. Você tem que sustentar todas as suas posições, porque eles vão questionar tudo, de todos os ângulos possíveis. E aí é muito cansativo. Aí muitos professores não conseguem fazer isso e acabam parecendo muito autoritários e arbitrários para os superdotados, né? Então, por isso que eles são muito autônomos e aprendem muito sozinhos e são muito autodidatas. E no final das contas faz um pouco de sentido, né? Porque é um gasto de tempo grande você se comunicar com alguém sobre um assunto complexo, né? Então, é muito mais rápido quando você vai aprendendo e tem uma pessoa para dar suporte para você solicitar. Ah, tinha uma dúvida aqui, corrige aqui, e eu vou de novo. É muito mais fácil, faz muito mais sentido, é uma aprendizagem muito mais orgânica. A aprendizagem da escola, da universidade, é uma aprendizagem muito mais mecânica, né? Onde você fala assim, indivíduo, você tem que estudar isso e depois isso e depois isso. Eu não vou te falar por quê, eu só vou te dizer que você tem que estudar isso e isso, e tem que ser aqui, ó, nesse livro aqui. Tem que ser nesse aqui, porque esse aqui é o livro certo. E tem que ser para semana que vem, para dia 4. Superdotado, em geral, odeia esse tipo de coisa. Questionamentos frequentes, né? Se questionam sobre tudo. Encontram muita pergunta, sobretudo se você está falando de uma superdotação muito profunda. Existe um padrão de pergunta tão frequente que nunca se chega num chão de conhecimento. É como se nunca se chegasse num chão de conhecimento. A superdotação profunda carrega uma navegação infinita nos conceitos. É como se a pessoa estivesse perguntando tanto, se questionando tanto com relação a várias nuances daquilo que ela está fazendo, pensando, que às vezes ela não consegue sair do lugar. Então, por exemplo, um superdotado pode ter uma dificuldade extrema de começar um TCC da vida, né, um trabalho de conclusão de curso, ou um artigo científico, ou qualquer coisa do tipo, porque ele não consegue nem elaborar o início da tese que ele quer defender, porque ele quebra essa tese em milhares de pedaços e ele questiona esses milhares de pedaços. Por exemplo, o TDAH versus a superdotação, semelhanças e diferenças. Aí eu falo assim, TDAH, nossa, mas o TDAH é um transtorno de déficit de atenção mesmo? Não seria um transtorno de inibição? Aí pronto, eu já tenho outra tese, não é mais a mesma tese. Aí como é que eu faço? Eu já ramifiquei, já dupliquei, né? Não é nem ramifiquei, eu só dupliquei. Só que daí eu começo a estudar. Aí eu começo a estudar e eu vejo que tem muita semelhança entre a alta inteligência e as funções executivas. Aí eu começo a me aprofundar e eu olho e eu acabo caindo em alguns artigos que falam assim, inteligência e função executiva é a mesma coisa. Aí eu digo, pera lá. Aqui já tem um outro galho da árvore, né? Que tem um monte de pesquisador falando que função executiva e inteligência é no mesmo lugar do cérebro, são os mesmos circuitos. Já buguei de novo a minha tese, porque agora a minha pesquisa já não é mais HSD versus TDAH. Agora já é funções executivas, 2 pontos. Inteligência e funções executivas é a mesma coisa, né? Funções executivas versus inteligência. As mesmas áreas do cérebro estão envolvidas. Entendem o que eu estou querendo dizer? Então, às vezes você pega um superdotado e ele está perdido por conta disso. E às vezes ele tem que fazer isso mesmo, porque às vezes o conhecimento realmente é muito incerto, muito facetado, e às vezes você vai tentar definir por exemplo, a superdotação. O que é a superdotação? Vocês já tentaram pesquisar na internet o que é superdotação? Baixar artigo científico para ler o que é superdotação? Vocês vão ver que a superdotação, hoje, ela não existe como um consenso assim. Hoje não existe o que é a superdotação.
Na nossa formação ali tem um Frankenstein de conceitos que eu peguei a psicologia, peguei a neurociência, peguei a genética, né, peguei a psicometria e coloquei tudo junto e tentei amarrar, mas ficou um Frankensteinzinho, assim, né? Por quê? Porque não existe essa tentativa ainda de olhar para estudos de neuroimagem do cérebro, olhar para genes que são relacionados a altas pontuações de QI, relacionar tudo isso com o fenômeno do indivíduo sofrendo ali na vida dele, vivendo as questões que ele tem que viver, e entender qual é o papel da testagem, né? Por que alguns indivíduos não conseguem fazer uma testagem, pontuam menos do que aparentemente a inteligência deles aparenta. Ninguém olhou para tudo isso e tentou notar isso, né? Então, às vezes, você não consegue, os superdotados não conseguem performar por conta disso. Esses questionamentos frequentes, então, às vezes travam o desempenho do superdotado. Aí você vai olhar, às vezes, você vai dizer assim, caramba, mas essa pessoa é tão inteligente, mas ela não produz nada. Ela não produz nada porque ela foi estudar um conceito, dentro desse conceito ela quebrou em 3, esses 3 são confusos, ela tentou definir os 3, só que para definir os 3 ela teve que ler outros 4 livros, e esses 4 livros que ela leu são em inglês, então ela tem que ler numa velocidade menor, e é por isso que às vezes não aparece o resultado, entre aspas, da inteligência daquela pessoa. E ao contrário de uma pessoa que não tem uma inteligência tão grande, o superdotado ele não vai conseguir tocar esse projeto para frente se ele não for nessa minúcia e resolver, porque é como se ele sentisse o cheiro de alguma coisa errada, se ele percebe, e ele não vai conseguir avançar. Então, por exemplo, quero fazer uma tese aí, falar o que é superdotação, daí eu caio no negócio do Renzulli e eu falo assim, mas tem alguma coisa estranha ali. Aí eu tenho que estudar tudo que o Renzulli está falando para entender, e no final das contas, eu não concordo com aquele modelo que ele está trazendo. E aí eu não consigo avançar, não consigo fazer até o fim. Então essa parte de questionamento frequente é bom, porque isso gera um conhecimento real, né? Gera um conhecimento interessante para a pessoa, mas às vezes trava ela, às vezes é muito sofrido. Padrão de socialização, né? Olha só que interessante. O superdotado às vezes tem dificuldade de se conectar com pares da mesma idade. Por quê? Porque geralmente numa sala de aula ou num grupo de amigos não vai ter outro superdotado. Porque a gente tem aí, a OMS estima que para cada 30 e poucas pessoas, 36 pessoas, existe um autista, né? Isso dá, tipo, no Brasil aí, 6, 7 milhões, eu acho, uma coisa assim. A OMS estima também que tenha 5%, mais ou menos, de pessoas com superdotação. Então, dependendo do grau de QI que você vai, né, trazer, de grau de inteligência, mas eu imagino que seja mais ou menos por aí. Então, numa sala de aula com 50 alunos, é provável que tenha um só. E numa sala de aula maior, talvez numa faculdade de 60, 70 alunos, onde às vezes tem uma turma assim, talvez tenha, talvez 2, mas é bem raro. Então, se essas pessoas não se encontram, elas têm uma dificuldade, sim, de conseguir penetrar, né, nos ambientes sociais e serem absorvidas, né, pelas pessoas por conta dos interesses, né, por conta dessa impaciência que elas têm com a lentidão, com as coisas que não têm sentido, às vezes com a falta de complexidade ou de desafio que o outro apresenta para ela, a lentidão da pessoa, a falta dessa coisa que o superdotado tem, né, esse questionamento incessante sobre tudo, aí ele vê que a pessoa se contenta, né, chega num conhecimento ali, ela se contenta, isso brocha o superdotado, ele fica mal com isso, ele começa a se desconectar daquela pessoa. Então, é muito frequente isso, você vê isso muito nas crianças. As crianças de 3 anos com superdotação, elas adoram crianças de 8 anos, crianças de 10 anos. Mas não qualquer criança de 8 anos e qualquer criança de 10 anos. Porque uma criança de 8 anos, por exemplo, 2 crianças de 8 anos que não têm uma alta empatia, que não têm uma alta inteligência, não tendem a gostar de um menininho, de uma menininha de 4 anos, brincar com uma criancinha superdotada. Eles não gostam. Agora, se for uma criança de 8 anos que tem uma inteligência um pouquinho acima da média ou acima da média, eles vão se dar muito bem, porque essa criança vai gostar de ensinar para aquele pequenininho, e esse pequenininho vai gostar de aprender e cria um modelo, né,
E aí vai começar a imitar. O ser humano é muito imitativo, a gente aprende muito com imitação. Então ele vai começar a imitar aquele maior e vai adorar brincar com aquela criança maior por conta disso, porque o repertório daquela criança é muito mais vasto, às vezes é compatível com o dela, né, com o dessa criança que é muito inteligente e mais nova. O adulto, né, porque o adulto consegue entender, né, a criança superdotada, ele consegue entender muitas vezes. E mesmo que seja um adulto que não é tão inteligente, ele viveu muito mais. Então ele tem um repertório muito grande de conteúdos na cabeça dele. Ele tem um repertório grande de interações. Então ele consegue, né, enxergar aquela criança um pouquinho melhor. São crianças que gostam muito de socializar dessa forma. A pessoa que tem superdotação, às vezes, ela acha que ela tem uma introversão muito alta, né, mas estatisticamente a taxa de extroversão é bem grande na superdotação. Então é uma falsa introversão causada por dificuldade de se conectar por conta de interesses, né? Os interesses diversos, o vocabulário gigantesco do superdotado, né, e a fase cognitiva que ele está sempre, que é diferente dos outros, faz com que ele tenha uma dificuldade de se acoplar nos ambientes sociais. E isso pode fazer com que ele perceba as pessoas como um problema, né? Perceba as pessoas, as interações como problema. Fique cansado muito rápido das pessoas e comece a botar na cabeça dele uma crença falsa de que ele não gosta de pessoas. Eu já escutei demais isso, de pessoas com superdotação que são altamente introvertidas. Como é que eu sei disso? Que as pessoas, quando começa a sessão, elas começam a se energizar e quando termina a sessão, elas estão com a energia 1000, né? Isso é característica de uma pessoa extrovertida. A relação social carrega ela de energia, né? A pessoa mais introvertida é o contrário. A relação social descarrega ela. Então, desempolga. É como se fosse assim, falar com pessoas me desempolga. Essa é a fala do introvertido. Então, é muito frequente assim que as pessoas com superdotação pensem que tem uma introversão, mas seja uma introversão muito causada por essas diferenças aí, essas disparidades de interesses, de nível cognitivo, e esse estresse, essa tensão por conta da lentidão das pessoas, essa frustração com a lentidão do outro. E aí isso gera uma percepção de eu vou me enclausurar aqui porque eu não gosto de gente, mas na verdade gosta sim, só que não é todas as pessoas que conseguem acoplar direito com esse indivíduo. Principais dificuldades, né, do superdotado. O tédio é muito difícil. O tédio para o superdotado ele é quase uma tortura. É uma coisa que dói, né? Dói, estressa demais. Então por isso que as criancinhas na escola, elas ficam com depressão, transtorno de ansiedade, se machucam, né, se automutilam, porque parece que elas precisam processar alguma coisa, alguma informação, e não tem nada para processar, elas começam a furar a mão com lápis. Tamanho o incômodo que o tédio gera. Tem um experimento bem interessante dos anos 70, que eles colocaram uma pessoa dentro de uma sala com uma mesa e um botão. E aí, esse botão dá choque. A única coisa que esse botão faz é dar um choque. E essa pessoa ficava sentada e apertava esse botão, tomava esse choque. E aí eles, estudando lá, eles disseram assim, não faz sentido. As pessoas entram na sala e em vez de elas ficarem lá na sala sentadas sem fazer nada, elas preferem tomar um choque. Olha que louco isso, o ser humano é muito esquisito. A gente prefere tomar um choque, sentir dor, do que não fazer nada. Então isso para mim é um indício de que o nosso cérebro ele é feito para exploração. E fazer nada é não explorar. Logo, dói muito mais do que levar um choque. Porque quando eu levo um choque, eu estou processando uma dor de um estímulo. Eu tive uma intenção, eu vou apertar esse botão. Pá, eu tive um pensamento, briguei com esse pensamento, né? Eu vou apertar o botão. Não, mas se eu apertar, eu vou tomar um choque. Aí eu me estimulo, começo a pensar, começo a raciocinar, eu começo a brigar. Eu vou, não vou apertar, não vou. Pum, apertei, ai, doeu. Ocupei o cérebro. Agora, ficar fazendo nada é muito difícil. Então, muitos superdotados, eles têm dificuldade, por exemplo, com questões de parar, de não fazer nada, de meditar, né? É muito difícil fazer um superdotado meditar, a não ser que você fale para ele assim, ó, andar no meio da floresta
sentindo o cheiro das coisas e olhando as cores, isso é uma meditação. Aí ele fala, então eu consigo meditar. Porque aquele negócio de sentar em posição de lótus e fazer nada, eu não consigo. É muito difícil. Porque isso exige um estágio ali, né? Eu até consigo fazer isso. Teve uma época que eu treinei isso bastante. Então eu conseguia. Mas exige um treino muito grande. Agora, é muito mais fácil, muito mais prazeroso. Eu consigo um contentamento muito melhor se eu passar por um lugar que tiver um barulho de passarinho, né? Se eu sentar para ouvir o mar quebrando na areia. Esse tipo de meditação contemplativa, mais informal, funciona bem melhor para o superdotado, né? Porque não ataca tanto o tédio. Então, a minha tese de que o cérebro do superdotado é um cérebro hiperexploratório. Tanto é que quando você para de fazer alguma coisa, quando o superdotado para de fazer alguma coisa, ele começa a usar as memórias que ele tem lá para construir conhecimento. É como se os neurônios tivessem um vício de ficar se conectando, né? Como se precisasse processar informações o tempo inteiro. Então, é muito difícil para uma pessoa com superdotação sentir tédio. Também são pessoas que se desmotivam muito em ambiente pouco desafiador, em um ambiente pouco complexo, né? Porque, de novo, o superdotado tem esse lugar de desafio, de assimilar grandes quantidades de informações, resumir essas grandes quantidades de informações, catalogar, codificar, armazenar, comunicar isso. Então, um ambiente pouco desafiador é como se fosse um mau uso desse indivíduo, né, de como ele funciona. Então, é como se você estivesse comendo bem menos do que o teu estômago aguenta. E o que acontece? Você fica com fome, né, quando você faz isso. Então, é como se essa capacidade cognitiva alta exigisse um grande desafio também, uma grande quantidade de informações. Uma missão muito grande para ser completada, uma tarefa muito complexa. Se você quer motivar um superdotado, é muito bom você ir por esse caminho, né? Por exemplo, se é professor de universidade, ou professor de escola, ou tem um filho superdotado, ou você próprio quer se motivar, você fala assim, vou dar um exemplo lá do meu TCC. O meu TCC, eu queria fazer um TCC sobre psicologia positiva, numa faculdade psicanalítica. Não sei se você sabe, mas as faculdades de psicologia que são psicanalíticas são muito dogmáticas. Você não pode falar quase nada que não seja Freud e Lacan, porque senão você é quase expatriado da universidade. E aí os meus colegas falavam para mim assim, o que tu vai fazer no TCC? E eu falava, eu vou falar sobre uma psicologia mais científica, mais baseada em evidência, e estou pensando em escrever sobre a psicologia positiva, que é focada na parte positiva do ser humano, né? Na parte do ser humano poder se desenvolver e florescer. Que a psicanálise é muito focada no quê? No ser humano como um ser determinado pelo inconsciente, e é uma coisa muito pessimista, assim, a gente meio que tem uma angústia e uma pulsão de morte, uma coisa, e era totalmente o oposto. E aí meus colegas falaram assim, os professores vão te matar. E o que vocês acham que aconteceu quando eles falaram isso? Eu fiquei extremamente motivado por fazer o trabalho. Daí no TCC, que geralmente as pessoas escrevem 20 páginas e usam ali 10, 15 livros do Freud e do Lacan como referência, o meu TCC foi tipo 80 páginas e tinha ali sei lá quantos artigos científicos em inglês, de tudo quanto é tipo de coisa, de neurociência, de psicologia cognitiva, de tudo quanto é lado. Eu misturei um monte de coisa, botei até mindfulness no meio, por conta dessa coisa do desafio. Porque o que eu queria fazer? Eu disse assim, isso que eu estou querendo defender faz sentido. Então eu só tenho que defender do jeito certo e não vai ter como os professores me darem uma nota baixa. Não vai ter como, porque do jeito que eu vou apresentar, vai ser impossível. Só se eles forem desonestos intelectualmente, eles não vão me dar uma nota boa. Então isso era um desafio, era uma questão moral, assim, né? Preciso fazer isso dessa forma. E aí foi o que aconteceu. A professora que me avaliou até convidou para eu dar aula sobre esse tema lá na universidade depois. Tamanho o empenho que eu tive ali de motivação, e ficou um trabalho muito bom. Só que pede para mim fazer isso para alguma outra coisa que não envolve essa questão aí motivacional. Não vai sair nada. Teve um outro exemplo. Uma vez eu estava trabalhando com o Wesley e ele fez um vídeo sobre o livre-arbítrio, falando que não existia livre-arbítrio.
E eu atendi um paciente da clínica dele e ele falou assim, por que eu vou fazer terapia então, se eu sou determinado e tudo mais? Aí me engatilhou assim, caramba, quantos outros pacientes não devem ter pensado isso? Então quer dizer que se as pessoas pensam isso, elas vão acabar se sentindo menos capazes de mudar? Então isso é muito ruim, a sensação de não ter livre-arbítrio é muito ruim. Então eu vou resolver isso, vou pesquisar isso, né? E aí comecei a ler livro atrás de livro, artigo atrás de artigo. Cacei todos os vídeos que tinham mais visualizações no YouTube sobre esse assunto. Eu fiquei um mês estudando isso, igual um doido. Lendo tudo que tinha, escrevendo sobre. Aí eu escrevi uma tese, um ensaio sobre esse assunto de 40 páginas em um mês. O dia todo, assim. Agora, pede para mim fazer isso agora com relação a qualquer assunto que você queira. Fala assim, gente, eu dou 1 milhão para você estudar aqui, ó, para resolver essa treta aqui, ó. Será que o Bitcoin é a melhor moeda do mundo? Te dou um mês, te dou 1 milhão. Não vou conseguir. Porque não ativou esse desafio, não ativou esse senso de importância, não ativou essa questão de isso precisa ser resolvido, eu vou resolver isso. Então não funciona, tem que ser desafiador, tem que gerar interesse e desafio, aí gera muita motivação e gera muito desempenho. Só que isso é difícil de ser configurado. Então o superdotado às vezes vai dizer que teve poucas vezes onde ele conseguiu configurar tudo isso e ter esse grande desempenho, velho. Até porque desde a infância o superdotado ele é meio que forçado a se adequar, forçado a se invalidar. Então às vezes ele não tem a bússola dele do que interessa a ele muito clara, funcionando. E ele se confunde, ele acha que ele gosta de uma coisa e na verdade ele não gosta. Ele acha que ele gosta de um emprego, mas na verdade ele odeia. Porque ele tem uma dificuldade de perceber o que faz sentido para ele desde a infância. Ele está ali na sala de aula com 5 anos, querendo estudar uma outra coisa, e o professor fala assim, mas Joãozinho, você não devia estar estudando isso, não devia estar se preocupando com isso, você não devia estar lendo esses livros. Entendem? E aí então ele tem uma dificuldade às vezes de entender, isso aqui eu gosto. Então ele às vezes tem dificuldade de entrar nesse estado que eu falei, assim, de hiper performance, hiper motivação, velho. Pressão por alto desempenho. Eu acredito que essa pressão por alto desempenho é como se fosse uma questão existencial dos superdotados. Eles sentem uma pressão por ter o alto desempenho porque eles sabem que eles podem ter o alto desempenho e eles sabem que esse alto desempenho é possível, tá perto, mas eles não sabem como chegar nisso. Eles não sabem como viabilizar esse alto desempenho. Então eles se pressionam para chegar nisso, né? É como se eles compensassem toda a falta de estrutura social, né, emocional, de aprendizado social e emocional que eles tiveram, que faria com que eles soubessem o que é importante para eles, o que eles precisam fazer. É como se eles compensassem essa falta dessa bússola que eles não tiveram com autocobrança, sabe? Então eu tenho que fazer, eu tenho que ler todos esses livros aqui até o final do mês, sabe? Mas por quê? Porque eu tenho. Ele substitui o senso de sentido e interesse por autocobrança. Isso é péssimo. É muito ruim. Porque a autocobrança distorce ainda mais aquilo que o superdotado percebe com relação àquilo que faz sentido e o que interessa a ele. Por exemplo, ó, quem é que consegue se motivar mais, performar mais? Uma pessoa que sabe da sua superdotação desde muito tempo e ela fica observando e diz, isso aqui eu gosto, isso aqui faz sentido, vou estudar. Isso aqui eu não gosto, isso aqui eu só estou querendo estudar para impressionar meu pai. E isso aqui eu só estou querendo estudar porque dizem que precisa ser sabido. O exemplo clássico que eu dou é quando eu estava fazendo uma pós em neurociência. Por que eu estava fazendo uma pós em neurociência? Porque eu amava neurociência, entre aspas. Só que eu comecei a perceber, quando eu comecei a estudar neurociência, que a neurociência, para mim, ela era como se fosse assim, eu vou estudar o rádio, né? Que é o aparelho que faz o alto-falante fazer e tal. E aí eu dizia assim, mas eu não quero estudar esse negócio aqui, o rádio, eu quero estudar de onde vem a música. Eu quero estudar a cabeça do compositor. Então, na minha analogia, o cérebro seria o rádio. E a mente seria uma coisa que eu não sei de onde vem da consciência. Eu quero saber o que é a consciência no final das contas. Eu quero estudar isso. Só que eu achava que eu queria estudar neurociência. Eu achava que eu amava isso. Eu só fui perceber que eu não gostava disso quando eu comecei a estudar, e eu dizia,
Mas eu não quero saber do movimento do alto-falante, não quero saber como solda o fio, eu não quero saber qual transistor faz o som sair, eu quero saber de onde vem a música. E aí eu abandonei a pós-graduação que eu estava fazendo em neurociência, porque eu percebi que eu estava num projeto que eu não gostava daquilo. E isso é muito frequente, superdotados passam muito por isso, inclusive na vida adulta, inclusive com idade mais avançada, muito comum, por conta dessa vida toda se torcendo, se retorcendo para tentar caber numa caixinha, tentando se adequar, né? Tentando pertencer a lugares ali, então vai se cancelando para tentar entender como que eu deveria ser, na verdade, para ser mais aceito, como que eu deveria ser para ser normal, né? Todo mundo normalmente faz o quê? Faz um mestrado, depois um doutorado, é isso que eu tenho que fazer. Mas eu queria escrever um livro, eu queria ficar 7 anos escrevendo um livro sozinho, não queria fazer doutorado. Mas agora eu fiz. E agora? Agora já era, né? Perdi tantos anos ali. Isso é muito frequente isso. Então essa pressão por alto desempenho vem substituir o senso de significado e interesse, gerando uma autocobrança que é muito patológica emocionalmente. Dificuldade de lidar com frustrações, eu acho que ela não é uma característica mais intrínseca à condição, porque quando o superdotado está bem, quando o superdotado tem apoio social e está num ambiente legal, ele tem uma facilidade de lidar com frustrações. Ele processa rápido o que aconteceu e vai para a próxima. Ele entende o que aconteceu e vai embora. Agora, quando ele não está num bom ambiente, a frustração ela começa a se acumular e as frustrações começam a se acumular uma após a outra e começa a gerar crenças nele, né? Crenças negativas, crenças de incapacidade, crenças de desamparo, né? Nunca dá certo para mim as coisas, projeto nenhum funciona, eu nunca consigo terminar, nunca consigo dar conta de acabar as coisas. Então isso vai dando uma frustração que ele não consegue lidar, uma frustração que ele não consegue processar. Pontos de confusão leva a superdotação com o TDAH e autismo. O hiperfoco do superdotado é um hiperfoco um pouco mais consciente, um hiperfoco um pouco mais intencional, né? É um hiperfoco um pouco mais sensível, né? Não é um hiperfoco onde você fica ali e parece que não sai dali. É um hiperfoco muito mais de hiperfoquei no negócio, mas eu consigo sair daquilo com facilidade, eu consigo perceber que eu estou naquele hiperfoco. Hiperfoco no TDAH é uma questão mais... Parece que... eu me perdi dentro daquilo lá. Eu nem percebi, passaram 5 horas. A dificuldade com tarefas repetitivas pode ser bem desafiador de você diferenciar, né? A pessoa com superdotação tem dificuldade nas tarefas repetitivas por conta do cérebro que quer sempre essa novidade. Com relação até os interesses intensos do superdotado, pode se confundir com os interesses intensos, né, mais restritos do autismo. Porém, a superdotação tem esse interesse intenso mais sazonal e o interesse intenso do autismo é um pouco mais perene. As dificuldades sociais podem ser similares, vendo elas, né, à vista. A observação dessas dificuldades sociais podem ser similares, porém, a causa dessas dificuldades são bem diferentes, né? Como eu falei para vocês antes, superdotação tem muito mais a ver com você conseguir entender e interagir com o superdotado do que a dificuldade dele de te entender, de interagir com você e de responder, né, aquilo que você traz. Como que identifica? Avaliação neuropsicológica, né, que contém entrevista, anamnese, teste de QI, teste de atenção, teste de personalidade. Dá para identificar também com alguns testes de personalidade, por exemplo, o Big Five tem muita relação da abertura, a experiência com a inteligência, apesar de que não é o ideal, assim, não é o instrumento que pega mais coisas, né? Pega só um dos traços ali que tem uma relação um pouquinho maior com a superdotação. Observação do desempenho, né? Cognitivo, verbal, etc. E do comportamento, né? Eu acredito que, como sociedade, se a gente não tiver esse ponto da observação comportamental na ponta da língua de todo mundo, não adianta a gente ter caminhões de dezenas e centenas de milhares de psicólogos e neuropsicólogos superdotados
que trabalham superdotação, né? Não adianta a gente ter, sei lá, a gente teria aí 5 milhões de superdotados. Se a gente tivesse 5 milhões de profissionais que fazem testagem neuropsicológica com avaliação de teste de QI, que nem a gente faz na clínica ali, não funcionaria para identificar todos os superdotados. Não ia resolver. Por que não ia resolver? Porque só vai para um neuropsicológico, só vai para uma clínica fazer um teste de QI, fazer uma testagem, fazer uma avaliação neuropsicológica, só vai quem entende o que é a condição e se identifica com ela e entende que possui, ou que o filho possui, ou que o aluno possui. Ninguém cai do céu dentro de uma clínica de neuropsicologia e fala, faz aí um monte de teste de QI, de atenção e tal, para eu ver se eu tenho alguma coisa. Isso é insano. Então, a minha visão para essa questão ser difundida no país ou no mundo é que a gente tenha o mesmo tipo de conhecimento dessa condição que a gente tem da depressão, por exemplo, que é uma coisa que a gente consegue detectar com uma precisão um pouquinho maior. O TDAH a gente já se confunde muito, né? A gente confunde tudo com TDAH. Parece que todo mundo tem TDAH, todo mundo que é viciado em celular parece que tem TDAH. Todo mundo que está ansioso, estressado, parece que tem TDAH. Então o TDAH é difícil, porque a gente tem uma questão ali, uma sintomatologia, que ela pega questões da atenção e qualquer problema emocional mexe na atenção. Então é difícil fazer isso com TDAH. Né? Mas a superdotação eu creio que é um pouquinho mais fácil. Né? A depressão é um pouquinho mais fácil também. Depressão tem poucas coisas que você pode confundir. Você pode confundir uma pessoa depressiva com, sei lá, com uma pessoa que está em luto. Você pode confundir uma pessoa que está depressiva com um problema ali de, sei lá, de tireoide, de hormonal, seja lá o que for. Mas não tem muitas coisas que você pode olhar e dizer, parece com depressão. Tem poucas coisas, né? E toda essa questão da superdotação também. Vocês acham que é fácil olhar para uma pessoa e falar que ela aprende rápido? Eu acho que não é fácil olhar para uma pessoa e dizer que ela aprende rápido. Porque a maioria das pessoas você explica as coisas, elas não entendem, tenta ensinar, não funciona, você contrata, treina, a pessoa não desempenha. A maioria das pessoas é assim, tem dificuldade de aprender as coisas, tem dificuldade de aprender, tem que ficar repetindo, tem que ficar ensinando, relembrando. Então, eu acho insano quando alguém fala que é perigoso a gente falar sobre os sinais e características do HSD, porque isso vai fazer com que todo mundo ache que é superdotado. Todo mundo quem? A pessoa que vai achar que é superdotado, que é extremamente inteligente e não é nosso foco, né? A gente não pode lidar com o efeito colateral disso, porque senão a gente não faz o trabalho que a gente tem que fazer. Eu quero divulgar HSD, divulgar a superdotação, beleza. Então eu me preocupo em divulgar a superdotação. Como é a melhor forma que eu acho? Vocês saberem exatamente como funcionam alguns sinais, alguns comportamentos, né? Depois, todo mundo que vai entender a condição, identificar alguma coisa em si ou em alguém, vai querer buscar um laudo, uma avaliação para poder ver melhor os aspectos cognitivos, de memória, de atenção. Beleza, ok, esse é um outro estágio. Mas o primeiro estágio, se não funcionar esse primeiro estágio não funciona o segundo, é a sociedade toda saber como é o superdotado. Tirar esse mito da superdotação, que vocês sabem qual é o mito da superdotação que está no imaginário das pessoas, é o mesmo do autismo. Quando você olha o cinema e você fala de autismo no cinema, como é que o cinema retrata o autismo? Retrata lá com o Rayman, sabe? Rayman, ou sei lá, vários outros filmes aí. A pessoa tá no mundo dela, mas é um gênio. A pessoa tá lá no mundo dela, mas constrói uma bomba atômica em casa. Sempre. Nunca aparece a dificuldade de se regular, nunca aparece a dificuldade de comunicação, né? O autismo que aparece no cinema é o autismo da pessoa com dupla personalidade. Pessoa superdotada e autista, né? É o antigo Asperger lá, né? Enfim, não vou entrar nesse termo do Asperger aí, mas é um cara que estudou as pessoas com autismo que não tinham nenhum problema cognitivo, não tinham esse traço de baixa cognição ou dificuldade. Eram, ao contrário, pessoas que tinham inteligência maior. E aí se criou essa imagem assim, no cinema do autista gênio. E o superdotado é a mesma coisa. O superdotado ele é
ele é um tipo estranho, ele é um tipo esquisito no cinema, né? Ele é o tipo Sheldon Cooper ali, ele é o tipo, né, uma